aumentar a produção de leite é uma das intervenções que a gente faz para hipogalactia, né? Hipogalactia, deixa eu ver o meu microfone aqui para não ficar roçando, né, e não ficar ruim. Hipogalactia é uma condição, né, que é um nome dado à baixa produção de leite, a mães que apresentam baixa produção de leite, né, ou insuficiência de leite materno para atender a demanda exclusiva do seu bebezinho. A hipogalactia, ela pode ser primária ou secundária, né? E 99,9% das mulheres biologicamente têm condições de produzir leite de forma suficiente para seus bebezinhos. Biologicamente né, que a gente possui mamas feitas, né, para produzir leite em quantidade suficiente, tá? Então, o que acontece? A baixa produção de leite, são vários fatores que levam à baixa produção de leite, né? A maioria das vezes que as mães falam que estão com baixa produção de leite é uma baixa produção irreal, né? Aquelas mães que acabam acreditando que realmente, de fato, elas não têm produção de leite suficiente para o seu bebezinho, mas é uma sensação ou uma falsa crença, né? Que não tem leite suficiente, tá? E tem uma parcela de mães, né, que tem baixa produção de leite, né, como fatores primários, fatores, por exemplo, relacionados à insuficiência glandular, fatores relacionados a problemas hormonais, né, mães com cirurgia de mamária, principalmente a mamoplastia redutora, né, são mães que podem ter baixa produção de leite, né, de forma primária que a gente fala, tá? A baixa produção e hipogalactia de forma secundária que é o que mais acontece, né? As maiores causas são fatores secundários, que são eles, né? Principalmente relacionados à técnica de amamentação, tá? O manejo da amamentação. Então, ao posicionamento, a pega, sucção inadequadas, tá? Isso a gente consegue, na maioria das vezes, prevenir. Ou amamentação de forma que não atenda à livre demanda do bebê, né? Quando a gente regra horários de mamadas, né? Quando a gente pula mamadas, ou quando as mães não querem amamentar à noite, por exemplo, porque é cansativo mesmo, precisa acordar e aí acaba, né, complementando no final do dia com mamadeira para o bebê dormir mais. Então são causas, assim, as maiores causas de baixa produção, né? O uso de chupeta, de mamadeira. Eu preciso falar aqui, né, das principais causas, porque deve ter mãe que entrou aqui comigo e que está com baixa produção de leite, né? E que se a gente desconhece a causa da baixa produção de leite, a gente não tem como aumentar a produção de leite, né, meninas? A gente precisa, quando a gente vai fazer alguma intervenção com o intuito de aumentar a produção de leite, a gente precisa atuar na causa de base, tá? Porque senão tem muitas mães que vão, né, fazer 1001 intervenções para aumentar a produção de leite e a causa nem sabe qual é a causa, então não tem mesmo, de fato, como aumentar a produção de leite, tá? Uso de bicos artificiais, né, a chupeta e a mamadeira, levam à hipogalactia, porque existe uma confusão de sucção, o bebezinho, no caso da chupeta, acaba, né, fazendo uma sucção não nutritiva e de forma, né, diferente do peito, e o bebezinho vai para o peito, já fica confuso, não sabe como extrair o leite, e também acaba pulando mamadas, porque muitos bebês ficam na chupeta, né, se acalmam, mesmo muitas vezes estando com fome, e aí acabam não indo para o seio da mãe, não, né, praticando a amamentação com tanta frequência quanto deveria. Vocês sabem que bebês que usam chupeta, né, na maioria das não é considerado a amamentação em livre demanda, tá? Quando aquele bebê usa chupeta, né? A classificação de amamentação em livre demanda é aquele bebê que vai para o peito
a qualquer motivo de necessidade nutritiva ou não nutritiva, né, por prazer, e todas as idas do bebê ao peito ele está estimulando a produção de leite, tá? Bebês também que não são eficientes na mamada, né? Os bebezinhos que estão com uma pega inadequada, que vai levar a uma sucção inadequada, ou seja, uma baixa transferência de leite, esse bebezinho não vai conseguir extrair o leite da mama e essa mama não vai ser estimulada, porque não sei se vocês sabem aqui como que vocês produzem leite, né? Como que o nosso corpo, o corpo da mãe, produz leite, né? A produção ela se dá, a gente consegue produzir leite suficiente para o bebê quando a gente tem uma remoção, né? Uma transferência de leite adequada e com frequência, né? Então é aquele bebezinho que vai para o peito com frequência e com eficiência, né? Frequência é o quê, tá? Frequência é aquele bebezinho que deu sinal de que quer mamar, ele vai para o peito da mãe, independentemente de qual motivo, né? Seja para matar fome, seja para matar sede, seja por necessidade de sucção de prazer, né? Que muitas mães falam, ele tá chupetando o peito, né? A gente que trabalha com amamentação, a gente fala que é uma sucção de prazer, porque essa sucção, né, toda vez que o bebezinho vai pro peito, mesmo ele fazendo uma sucção de prazer, ele está estimulando aquela mama e de quebra, né, está com certeza removendo o leite, né? Diferente da chupeta, que o bebezinho não tá fazendo uma sucção, né, de estímulo, tá? E aquele bebezinho que vai para a chupeta deixa de ir para o peito, é um estímulo a menos, né? E é uma das grandes causas de baixa produção de leite, assim como o uso de mamadeira, quando a gente dá uma mamadeira para o bebezinho, né? Quando a mãe acredita que, né? Porque a maioria das mães são inseguras. As mães que amamentam, eu acho que a maioria delas são inseguras em relação a essa produção de leite, né? Porque não é transparente, a gente não enxerga o bebezinho mamando, não é, né? Bem que podia ser transparente a nossa mama e o estômagozinho do bebê aparecer um indicador que tá cheio, mas não é assim. Então, o que acontece? A insegurança da mãe também é uma das grandes causas de baixa produção de leite, tá? Insegurança, que gera um estresse materno, né? E que esse estresse vai levar a um aumento, né, dos hormônios de estresse, tá? Principalmente cortisol, e aí esse hormônio vai impedir com que a mama libere o leite com eficiência. Digamos que, né, a gente não depende só de um bebê sugando, a gente depende de uma mãe, né? É uma relação de troca, né? A gente só tem uma mãe produzindo leite suficiente para o seu bebezinho quando tem um bebezinho mamando com frequência, com eficiência, e quando tem uma mãe, né, liberando psicologicamente, né, porque a gente produz leite, na verdade, aqui, né, na cabeça. Simplesmente a mama é uma unidade que produz e libera, mas ela é regulada pelos nossos hormônios, né, e principalmente por dois grandes hormônios, que é a prolactina e a ocitocina, que são liberadas no cérebro, lá na glândula hipófise, né, localizada na nossa cabeça. E esses hormônios agem, né, quando a gente tem remoção por parte do bebê de forma eficiente, com uma boa pega, uma sucção e mamando em livre demanda, com frequência de dia e de noite, né, principalmente nos primeiros meses, tá? E também, né, um cérebro funcionante, né, e a gente conseguindo liberar, tá? Eu vou entrar já no tema como aumentar a produção de leite, né? Estou com um diagnóstico de baixa produção de leite, né? Quando que a gente tem esse diagnóstico, tá? A gente tem um diagnóstico de hipogalactia quando a gente tem muitas mães acreditam cegamente que estão com baixa produção de leite e não tem nenhum fator real que, né, tenha de fato a baixa produção de leite, tá? Tem bebê que ganha peso normal, bebê que tem eliminações em quantidade normal, que é fezes, urina, tá crescendo bem, né? Mas a mãe acredita, né, por N motivos, que aquele bebezinho
ele fica mamando 1 hora, é muito tempo de mamada, sai com fome, eu não tenho leite, né? Porque todos os caminhos levam as mães a acreditarem que tem baixa produção de leite, né? Por natureza, mulheres que amamentam, mães que amamentam são inseguras, né? Ainda mais na nossa cultura aqui, que a gente tem uma cultura muito forte da baixa produção de leite, né? Porque assim, qualquer motivo, se vocês forem, eu tô sem o tripé aqui, tá tremendo, né, meninas? Deixa eu me ajeitar melhor aqui. E o que acontece, né? Por que tem essa questão cultural e que muitas mães acreditam que não tem leite, que são inseguras por natureza? A gente sabe que a insegurança, a falta de confiança na sua produção de leite leva à real baixa produção de leite. Eu tô segurando aqui o microfone para não roçar na roupa, tá? Vamos ver se melhora. Se vocês forem conversar com as mulheres mais antigas, né? Mães, avós, eu gosto muito de conversar, quando eu vou em atendimento, conversar com as mulheres que estão ali, né, a mãe da mãe, as avós, né, e eu sempre pergunto, a senhora amamentou? Eu gosto de saber do histórico. E se vocês forem ver a maioria, tá, não conseguiu passar dos 2, 3 meses de amamentação, né, e o maior motivo de eu perguntar, e por que a senhora não conseguiu aumentar? Eu tinha pouco leite, né? Eu tinha pouco leite. Porque antigamente, qualquer, né, situação que acontecia, a culpa era da mãe, né? A mãe é que não produzia leite, né? E a gente carrega isso, né? Nós somos seres permeados pela cultura, né? E a gente carrega isso, tá? E aí todas as mulheres que têm, principalmente mulheres dentro de casa e homens também, né? Isso é muito arraigado. Qualquer chorinho do bebê, ou mamadas muito longas, ou intervalos muito curtos, a mãe acha que tem pouco leite e todo mundo vem e fala que tem pouco leite, aí a insegurança aumenta, né? E aí vai levar uma hipogalactia real. Vamos lá. Então, o que acontece? Estou com baixa produção de leite. Como é que é feito o diagnóstico? Deixa eu voltar, tá? Como é que é feito o diagnóstico da baixa produção de leite? Quando a gente tem um bebê que não tem ganho de peso adequado, tá? Que ganha, né? Em menos de. A média de ganho de peso é de 20 a 30 gramas por dia, tá? De bebês, né? No primeiro mês, tá? Depois essa conta vai diminuindo, tá? Eles vão ganhando menos peso com o passar dos meses, certo? Mas no primeiro mês, a média é de 20 a 30 gramas por dia. É aquele bebê que ganhou menos que 15. Menos que 20, a gente já fica assim, o que está acontecendo, né? Mas menos que 15 gramas por dia, né? E não é só o ganho de peso, tá? É um bebê que tem baixo ganho de peso e que a mãe pratica amamentação em livre demanda, por exemplo, né? Aquele bebezinho que mama em livre demanda, não usa chupeta, não usa mamadeira, né? E aí pode ser alguma coisa relacionada, né, à mãe, né? A baixa produção de leite, tá? Outra situação que leva à baixa produção de leite da mãe é aquele bebezinho que não, né, não vai com frequência, né, ao seio e que não tem uma sucção eficiente durante a mamada. Então é aquele bebezinho que ou tem uma sucção muito fraca, né? Ou é um bebezinho que tem um padrão de disfunção oral, um bebezinho que tem freio curto, né? E aí esse bebezinho também não estimula com eficiência, vai levar a mama a baixa produção de leite, certo? A gente faz o diagnóstico de baixa produção não é por exame, né? É por sinais e sintomas clínicos. A gente faz, né? A gente fecha diagnóstico por montando quebra-cabeça, na verdade. Não é fácil, né? Chegar ali e dizer para ter o diagnóstico assim, essa mulher, essa mãe está com baixa produção de leite, né? A gente precisa montar um quebra-cabeça, então não é um diagnóstico muito fácil de ser feito, tá? Mas a gente vai juntando o quebra-cabeça. Então, qual é o quebra-cabeça, né? E geralmente, na maioria dos casos, é esse quebra-cabeça, né? A gente percebe que a mãe não pratica livre demanda, né? O bebê não vai com frequência e não faz uma extração eficiente de leite, certo? É aquele bebezinho que usa muita chupeta, é aquele bebezinho que a mãe, de noite, né, dá mamadeira para o bebê dormir mais, é aquela mãe que o bebezinho acorda na madrugada e a mãe dá mamadeira para dormir, ou familiar, enfim, porque quer descansar. É uma mãe
que está super estressada, tá? Super cansada, super estressada, né? Com os hormônios de estresse super altos, não está conseguindo descansar. É a mãe também que não tem uma rede de apoio, né? Porque a rede de apoio faz total diferença também para essa mulher que precisa, né? Estar totalmente relaxada, entregue à amamentação. Então a gente vai fechando vários diagnósticos, né? E hipoplasia glandular é uma condição rara, né? Que é uma baixa quantidade de glândulas, mas que existe, tá? Então a gente percebe, né? São mamas muito características, né? A gente percebe mamas, né? Com características específicas que vão levando a fechar esse diagnóstico, tá? Mães com cirurgia de redução de mama também impacta muito na produção de leite, né? Uma mamoplastia redutora é uma cirurgia que, né, de grande impacto negativo para a produção de leite. Por quê? Porque tem retirada de tecido glandular, retirada de toda a areola, corte de ductos, né? Então é uma cirurgia bem agressiva para a mama e que muitas mulheres com mamoplastia têm baixa produção de leite real, tá? Mulheres que têm questões hormonais, né? Então mães diabéticas, tá? Mães que não tratam adequadamente a questão da tireoide, através de vários hormônios, tá? Então, mães com doenças hormonais, né? Obesidade também pode levar a baixa produção de leite, porque na obesidade a gente tem resistência à insulina também, né? Muitas vezes o diabetes, enfim, que mexe com toda essa cadeia hormonal, tá? Que vai levar a baixa produção de leite, certo? Então, estou com baixa produção de leite, eu amamento em livre demanda, meu bebê está sempre mamando e mesmo assim ele não ganha peso de forma satisfatória, né? Estou com baixa produção de leite, eu preciso aumentar. Ou por um período, às vezes, né, que Cris, já vou falar, tá? Sobre aumentar a produção de leite na mamoplastia redutora. Na verdade, tá? Aumentar a produção de leite com uma mamoplastia redutora, a gente usa as intervenções que a gente usa para hipogalactia, não para aquela mãe que tem hipogalactia que não tem redutora. Fê, já ouvi falar que não existe leite fraco, deve ser triste ouvir isso dos palpiteiros, ainda mais quando se é mãe de primeira viagem. Então, essa questão do leite fraco, né, vem de lá das nossas avós, enfim, né, nossas mães e avós, da questão do leite fraco, né, que na maioria das vezes elas acreditavam que o leite era fraco porque o bebê que mama no peito ele está com muita frequência, né, e se acreditava que o bebezinho mamava só de 3 em 3 horas. E a gente sabe que não, que bebezinhos mamam com muita frequência e muitas vezes de hora em hora, às vezes de meia hora, né, e aí aquele bebezinho que não tolerava esperar 3 horas para mamar, que pedia antes, né, e óbvio ficava chorando, as mulheres diziam que, ó, teu leite é fraco, por isso que ele, né, tá chorando antes das 3 horas, é o teu leite que é fraco, né, e aí dava mamadeira, porque o leite daquela mãe era fraco e não sustentava o bebê 3 horas, né, e a gente sabe que hoje, né, não, os bebês mamam com muita frequência, tá, botem as perguntas de vocês ali na caixinha, no ponto de interrogação, tá, meninas? Que eu prometo reservar um tempo para responder para vocês, porque senão eu vou entrando vendo as perguntas e vou me perdendo aqui, tá? Eu quero falar então agora, né, em como aumentar a produção de leite, tá? Que esse é o tema da live, né? E eu ajudo muitas mães a aumentarem a produção de leite, né? Depois de um diagnóstico, bom, estou com baixa produção, preciso aumentar, tá? Bico intermediário é um fator de hipogalactia, sim, Renata, tá? O bico intermediário, né? Exatamente, devido à extração inadequada. O bebê perde eficiência na sucção, há uma diminuição do estímulo, tá? Com o bico intermediário, e sim, ele leva, uma das causas de evitar ao máximo o uso do bico intermediário que ele pode levar a baixa produção de leite, tá? Então a gente tem muito cuidado em utilizar o bico intermediário e quando ele é necessário, a gente precisa proteger a produção de leite no uso do bico intermediário,
tá? A gente precisa entrar com protocolo extra de estímulo, não deixar o leite parado, né? A gente faz todo um protocolo para a mãe que usa bico intermediário, né? Para que não diminua a produção. Porque o que acontece? Às vezes a gente tem um bebê que não mama com eficiência, né? É aquele bebê que não consegue extrair bem o leite por alguns motivos do bebê, né? E quando por isso que a gente precisa fazer o diagnóstico precoce para nem chegar a diminuir a produção de leite. Acontece que muitas mães esperam muito tempo para fazer diagnóstico, para intervir. E aí, nesse tempo todo, sem remover a causa da baixa produção de leite, a produção de leite diminuiu. E aí depois a gente tem que trabalhar a causa e aumentar a produção de leite, tá? Então, como é que a gente aumenta a produção de leite, né? A primeira forma de aumentar a produção de leite é de formas naturais, né? A gente precisa identificar a causa, se é a mãe ou se é o bebê, né? Ou às vezes é os dois, tá? E a gente vai trabalhar na causa. Bom, em se tratando de mãe, tá? O que a gente pode fazer? A primeira coisa é amamentar com frequência, né? Ajustar toda a questão do posicionamento da pega e da sucção para que esse bebezinho, né, consiga fazer uma remoção eficiente do leite, tá? Então, por exemplo, assim, um bebezinho que tá mamando e que a mãe tá sentindo dor, tá? Esse bebezinho, né, tem questões ali que ele está machucando e que ele não está conseguindo fazer uma boa pega, uma boa sucção. Porque se tem dor na amamentação, né, a gente sabe que tem algo ali que não tá certo, tá? Dor e lesões, né? E esse bebezinho com certeza não está fazendo uma boa pega e com certeza não está fazendo uma boa sucção. E aí o que vai acontecer? Ele vai muitas vezes não extrair com eficiência o leite, tá? Vai ficar leite parado na mama e esse é o motivo de baixa produção de leite, tá? Além disso, né? Além de ficar leite parado na mama, porque é assim que diminui a produção de leite. Toda vez que fica leite parado na minha mama, a minha glândula entende que não precisa produzir em quantidade satisfatória e diminui, tá? Então, a via de aumentar a produção de leite é fazer remoção frequente do leite. Quanto mais leite a gente remove de dentro da mama, maior vai ser o estímulo, né, ao nosso cérebro para liberar hormônios para produzir leite. A gente só produz leite porque tem alguém removendo, tá? Toda vez que fica leite parado ali, significa a nossa glândula mamária vai entender que não precisa produzir mais, tá? E aí vai diminuir a produção. Então, a primeira linha para aumentar a produção de leite é, né, fazer com que o meu bebezinho mame com mais frequência, né? De dia e de noite, tá? E com eficiência. Então, eu preciso saber se meu bebê é eficiente ou não, né? Saber se ele faz uma extração eficiente. Se tô com dor ou com lesão, com certeza ele não é eficiente, tá? Então, a gente precisa ajustar essas questões. A dor leva também a baixa produção de leite, por quê? Qual é a via da dor, né? Da dor e das lesões. Por isso que dor e lesões mamilares são incompatíveis com a amamentação, né? Porque além da dor não ser uma coisa, não ser uma coisa tão boa, não é bom sentir dor na amamentação, né? E aí o que acontece? Quando a mulher sente dor, a gente tá em estresse, né? Quando a gente sente dor, qualquer dor, o nosso corpo está em estresse, ou seja, a gente está produzindo hormônios do estresse. Hormônios do estresse competem com a liberação de ocitocina, que a ocitocina é o hormônio que libera o leite, né? E aí o que vai acontecer? Na minha mama eu vou ter baixo fluxo. Ela vai até ter leite ali, vai produzir, só que o que acontece? Não vai ter ocitocina em grande quantidade no meu sangue, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que o hormônio do estresse está sendo liberado lá na hipófise, a ocitocina não está sendo liberada em grande quantidade. E eu não tenho liberação lá na minha glândula. E aí fica leite parado e diminui a produção, tá? Então, dor e lesão, eu sei que tem um bebezinho que não está mamando bem, e eu sei que tem uma mãe que não está, né, liberando, né, eu tenho não está, né, liberando no seu potencial a ocitocina. E aí eu vou ter baixa produção de leite por essa via, pela via do estresse, né? Então eu preciso remover o fator causal, tá?
que é ajustar, né, a técnica de amamentação, porque a maior causa de baixa produção de leite é posicionamento, pega e sucção inadequados e não livre demanda, ou não mamadas, né, frequentes, dia e noite, certo? O uso dos bicos artificiais leva a baixa produção de leite. Então, se eu quero aumentar minha produção de leite, eu tenho que tirar a chupeta e tenho que tirar a mamadeira para esse bebezinho, né, ir mais pro peito, tá? Quais são as intervenções que a gente faz, né? Além de ajustar a técnica, tá? Não vou falar da técnica aqui, certo? Eu não vou ensinar vocês a ajustar posicionamento pega-sucção, porque tem outras aulas minhas falando sobre isso, tá? Mas precisa ajustar, precisa remover bicos artificiais, não tem como aumentar a produção de leite se meu bebezinho continuar usando chupeta e mamadeira, tá? E eu preciso ajustar os fatores que me levam ao estresse, né? Seja dor, lesões, né? Seja estresse, porque simplesmente eu acho que eu não estou produzindo leite suficiente para o meu bebezinho. Aí, obviamente, uma mãe que, né, acredita que não está produzindo, ou de fato não está produzindo leite, está na via do estresse, né? E aí tem que virar essa chave, né? Fazer isso é o mais difícil, né? Modificar a questão do estresse materno. Esse é o ponto mais difícil, tá, meninas? Porque a gente consegue, né, aumentar o estímulo através de colocar o bebê com mais frequência, tá? Fazer a compressão das mamas junto da mamada do bebê é imprescindível, né? A gente fazer a compressão ajuda bastante, né? Aumentar a eficiência do bebê, caso ele não seja eficiente, aumentar o nosso fluxo de leite e dar os dois peitos na mesma mamada também auxilia no aumento da produção de leite, tá? Tem mãe que dá só um em cada mamada e a produção de leite diminui. Isso é uma condição, né, que eu quero aumentar a produção de leite, tá, meninas? Quero aumentar minha produção de leite, então vou dar as duas mamas na mesma mamada e vou fazer a compressão da mama, tá? Uma estratégia bem efetiva para aumentar a produção de leite, né? A gente, obviamente, sempre prioriza o bebê, tá? Fazer a maquininha natural funcionar, né? Mas a gente precisa de estímulo extra quando a gente quer dar um up na produção de leite. E o que a gente faz? Então, a gente entra com protocolos de estímulo, né? Com bomba, tá? Ou de forma manual, né? Extração do leite extra além do bebê, tá? Então a gente tem dois protocolos que a gente pode associar, tá? Isso vai depender, né, da disponibilidade da mãe. Às vezes tem mãe que vai para a bomba para estimular a produção de leite e essa bomba está sendo um grande estresse, né? Porque o bebê já demanda muito, aí tem mais a bomba, né? A dinâmica fica complicada e aí não é legal. Por quê? Porque se eu tenho uma mãe que está em constante estresse, querendo estimular a mama, né? Só que não tá muito cansada, porque já tem o bebê, já tem a rotina de mamadas do bebê. E mais a bomba, essa mãe que fica em estresse com o protocolo de ordenha com bomba, possivelmente vai ser um tiro no pé, né? Então eu digo assim, ó, as mães que eu oriento o protocolo de estímulo com bomba, né, meninas? Eu sempre digo assim, ó, enxerga ela como sendo a tua melhor amiga, a tua aliada, né? Porque tem mães que criam uma relação de ódio pela. E aí o que acontece? Essa relação de ódio com a bomba faz com que a mãe se estresse cada vez mais e aí a gente tem diminuição da produção de leite, né? Vocês não sabem o quanto o relaxamento da mãe, o quanto a confiança na amamentação, né? O descanso faz diferença no fluxo de leite, né? E consequentemente não aumenta a produção, tá, meninas? Vocês sabem a história da cerveja preta de antigamente, né? Que as mães ai, tem que aumentar a produção de leite, toma cerveja preta, né, menina? Quem já não ouviu falar na cerveja preta? A cerveja preta, o que acontece? Tem álcool, né? A gente sabe que, né, dependendo do tempo de eliminação, da quantidade de álcool ingerido, dá para a mãe que amamenta ingerir bebida alcoólica, né? Tá? Não estou estimulando o consumo de álcool, mas a gente sabe que tomou uma tacinha de espumante, por exemplo, em média 2 horas, já não tem mais álcool no leite materno e pode amamentar. Mas vamos voltar na questão da cerveja preta, né? Por que as mães
de antigamente, a gente ouve ainda muito, eu aqui no sul ouço bastante, não sei vocês aí, né? Mas antigamente, né, as mães diziam assim, ó, para ter leite tem que tomar cerveja preta. Inclusive, elas ganhavam caixas de cerveja preta de presente antes do bebê nascer. O chá de fraldas delas era chá de cerveja preta, né? Tá? Eu já escutei várias histórias de mães, avós, contando essa história. Que as mães que tomavam cerveja preta, elas produziam mais leite, os bebezinhos, né, ganhavam mais peso, elas tinham a sensação, né, de ter mais leite, tá? E aí, por que, né? Qual é a via? Por que a cerveja preta dá leite, né? Não é porque é a cevada, enfim, né, um nutriente que tem na cerveja. É porque o álcool relaxa qualquer ser humaninho, né, meninas? Quem gosta de tomar bebidas alcoólicas, né, sabe que quando a gente toma, né, dependendo da quantidade, a gente fica bem relaxada. E eu já ouvi de muitas mães que amamentam que tomaram alquinho e a mama começou a pingar. Não sei vocês aí, qual a experiência de vocês, tá? Não estou induzindo ao álcool aqui, mas eu só estou explicando que, né? Por que que quando as mães relaxam porque tomaram uma bebida alcoólica, o leite começa a pingar, elas falam que sentem a mama encher, né? Ou a sente mais pesada, né? Leite, porque relaxam, porque vai embora o estresse, meninos. Então, assim, ó, é difícil controlar os fatores de estresse para aumentar a produção de leite, tá? Mas não tem como, por exemplo, iniciar um protocolo de estímulo, né? Além do bebê, tá, meninas? É imprescindível que o bebê faça mamadas frequentes, com boa pega, boa sucção, né? Com frequência, tá? Em livre demanda e sem uso de bicos artificiais, tá? E aí, depois disso, eu vou iniciar protocolos de estímulo com bomba, tá? De preferência elétrica, tá? Porque são as melhores, né? Ou também com a mão, tá? Ou com bomba manual. Mas, geralmente, o estímulo, tá? Os consensos, né? De hipogalactia, tá? Os artigos, enfim, né? Livros orientam que mães com baixa produção de leite, onde a gente precisa aumentar o estímulo, seja mamoplastia redutora, tá? Seja qualquer outra situação, né, que a mãe tenha baixa produção de leite, seja fator de risco para baixa produção de leite, a gente entra em protocolo com bomba, tá? E os consensos orientam que seja que o melhor estímulo, tá, depois do bebê, né, é com bomba, tá? Coloquem as perguntas de vocês na caixinha, tá, meninas? Com bomba de preferência elétrica e de preferência dupla, tá? Não vou ensinar aqui como usar a bomba, já fiz, acho que aula sobre como usar bomba elétrica, né? O bocal é importante, né? O jeito, de preferência que seja depois das mamadas do bebê, tá? Ou na mama que ele não mamou, ou nas duas, certo? De 10 a 15 minutos em cada mama, ou no total se a bomba é dupla, tá? Trocando a mama a cada 5 minutos, a bomba a cada 5 minutos e sempre fazendo a compressão mamária junto com a bombinha, tá? Sempre a bomba não trabalha sozinha, as meninas, tá? E tem o protocolo também que é chamado de Power Pump, que simula, né, picos de crescimento do bebê, tá? Nos picos de crescimento, o bebezinho mama de 10 em 10 minutos toda hora, e aí a nossa mama, tá? Em torno de 24 horas a 48, entende que o bebezinho está solicitando mais e aumenta a produção de leite, tá? Nos picos de crescimento e nos saltos de desenvolvimento. Cris, tem vídeo meu ensinando como fazer a compressão da mama, tá? Procura lá. Vai apertar junto com o bebê, segura uns segundinhos, bebê pausa para respirar, solta, tá? Então, o que vai acontecer? Deixa eu voltar aqui. Me perdi, fui responder ali, já me perdi, né? No fio da meada aqui do meu roteiro. Power Pump, tá? É um protocolo que a gente pode associar com o protocolo padrão, tá? O Power Pump consiste em simular picos de crescimento do bebê com a bomba, certo? Para a gente ter, né, uma explosão, assim, um estímulo muito potente.
e a gente seleciona 1 hora no dia ou 2, tá? Onde nessa 1 hora vai pegar a bomba, vai deixar ali do ladinho, e aí vai fazer o quê? Ordenhas em blocos, né? Então, por exemplo, tem uma bomba simples, tá? Eu vou chegar aqui, ordenhar 10 minutos, tá? Em cada mama e pausar 10. Daqui a pouco eu volto, ordenho mais. Eu não me lembro bem os tempos, tá? Mas tem também, tem conteúdo meu, é só procurar, né? Power Pump, tem lá uma tabelinha que a gente fez, né, Fê? Não sei se a Fê tá aí. Tem uma tabelinha com os tempos para Power Pumping com bomba simples e com bomba dupla, tá? Com bomba dupla, deixa eu ver se eu me lembro de cabeça. Ordenha 20, pausa 10, ordenha 10, pausa 10, ordenha 5 e acabou. Fecha 1 hora, tá? Então, vai dar o estímulo e vai pausar. Depois vai dar o estímulo e vai pausar. Outra coisa, a bomba, né, tem que ser amiga de vocês, não pode ser estresse, tá? Então, quando vai pra bomba, bota uma musiquinha, liga uma TV, sabe? Não foca no volume. Tem que pensar que é estímulo extra. As mães botam a bomba e ficam ali contando as gotinhas. Aí que não estimula nada, é só estresse, e nem vale a pena ir pra bomba, tá, meninas? A bomba, ela é amiga de vocês, tá? Então, vê uma TV, bota uma musiquinha, dá uma relaxada, sabe? Façam coisas que, né, às vezes assim, ó, bota a bomba e vai pro computador, bota a bomba e vai lavar a louça, sabe? Sei lá, coisas que vocês não fiquem presas. Deixa no caminho ali a bomba. Tenho só 10 minutos agora. Eu tenho só 10 minutos para botar a bomba. Pega os 10 minutos e bota a bomba. Pode fazer o quê? 2 minutos numa, 2 na outra, 2 na outra, 2 na outra. Fechou 10, tá? Estímulo extra. As mães pensam que é o seguinte: eu tenho que ir para a bomba, eu tenho que ficar 1 hora bombeando. Não, é estímulo extra, tá? Pensem nisso. Não precisa ficar 1 hora lá. Mas, se tiverem disponibilidade de fazer, né, o protocolo padrão mais o Power Pump de forma temporária. O Power Pump não é 1 mês, é de 1 semana a 2 semanas, tá? Não é para ficar ad eternum fazendo Power Pump. É uma intervenção pontual, tá? Até a gente conseguir o resultado, que é aumentar a produção de leite, né? Tem mãe que fica lá se estressando no Power Pump e nas ordenhas meses, né? Tá? E assim, claro, se a gente não trabalhar na causa, vai ter que sempre ficar fazendo protocolo de estímulo, né? Por exemplo, eu tenho um bebê que tem freio de língua curto e ele não é eficiente na mamada. Se eu não trabalhar, né, não ir lá, soltar o freio de língua, reabilitar esse bebezinho para fazer uma boa biomecânica da sucção, não vai resolver a causa. A mãe vai ter que estar sempre correndo atrás, fazendo protocolo de estímulo, tá? E galactogogos, né? Não posso falar aqui de como aumentar a produção de leite sem falar do uso de medicamentos alopáticos, homeopáticos e fitoterápicos para auxiliar no aumento da produção de leite. Essa, tá, é a terceira linha que a gente trabalha para aumentar a produção de leite, né? Que é o uso de medicamentos, tá? O que acontece? Medicamentos são medicamentos que a gente precisa de prescrição, né? Não é assim, a amiga tomou e eu vou tomar, né? Porque a gente sabe que tem efeitos colaterais, meninas. Ai, Rosane, mas as ervas são naturais, né? Meninas, olha só, isso é sério, tá? Mesmo fitoterápicos, galactogogos, isso aí. Galactogogos são medicamentos, tá? Que podem ser drogas, né, alopáticas e podem ser homeopáticos, né, e ou fitoterápicos, tá? Os galactogogos, eles precisam ser prescritos. E os naturais, que vêm de ervas, né? A fulana tomou o fenogrego, eu vou tomar também. Meninas, têm contraindicações, tá? Por isso que é imprescindível a prescrição, tá? De médico, de nutricionista habilitado, por exemplo, em fitoterapia, né? Tá? Eu sou nutri, né? E eu posso prescrever medicamentos fitoterápicos. Mas assim, o que acontece? Tem que saber os efeitos colaterais, tá? Porque, por exemplo, o fenogrego, tá? É uma erva que tem mostrado efeitos muito positivos no aumento da produção de leite, tá? Muito positivos. Existem já estudos demonstrando, né, o efeito
no aumento da produção de leite, comparando, né, mães com hipogalactia, aquele grupo de mães que tomou, né, por exemplo, o Motilium, que é um medicamento alopático, tá? Que é a domperidona, que é a droga que a gente tem mais segura para ajudar, né, no aumento, como efeito colateral, auxiliar no aumento da produção de leite, é a domperidona, tá? É o medicamento mais seguro. Mas tem que ser prescrição médica, né? Por quê? Porque se a mãe tem alguma doença cardíaca, não pode tomar. Tem a dosagem também, né? É um remédio, né? Tem efeitos colaterais, então precisa de prescrição, né? Precisa saber fazer um levantamento de todo o histórico da mãe para ver se ela pode tomar a domperidona, né? Não é assim, a vizinha tomou, vou tomar, tá, meninas? Isso é sério, né? Isso é muito sério. Então tem que ter uma prescrição médica, né? Que avalie, que autorize lá a mãe a tomar, que tá tudo ok, certo? Então, de galactogogos que a gente utiliza, drogas alopáticas, o Motilium, tá? E o Equilide, que é a sulpirida, e o Plasil, que também, né, muito tempo se usou e que se tem de fato efeitos em auxiliar no aumento da produção de leite, eles têm muitos efeitos negativos colaterais, tá? E não são drogas mais recomendadas. E nem devem ser prescritas, inclusive, já tem consenso, tá? Já tem artigo científico orientando que os profissionais não prescrevam nem a sulpirida, que é o Equilide, nem o Plasil para mães lactantes como galactogogos, tá? A droga número 1 de escolha é a domperidona Motilium, certo? Depois, tá? O que a gente tem de natural? A gente tem as tinturas, né? Então, tintura de algodoeiro, né? Glóbulos de alfafa são homeopáticos, tá? Então, tem toda uma classe de homeopatia, né? Que pode ajudar bastante no aumento da produção de leite. Não esqueçam que galactogogos, tá? Que são medicamentos que podem ajudar no aumento da produção de leite, eles nunca agem sozinhos. Não adianta se entupir de remédio se não atuar na causa e se não fizer estímulo extra, tá, meninas? Não. Eu atendo mães que tomam, tô tomando Equilide, mas a causa tá lá ainda, não tá fazendo remoção, não tá fazendo estímulo na mama, não vai aumentar a produção de leite, tá? Não vai adiantar. Milagre, porque eles não são para isso. Não existe um remédio que seja para, esta pílula aqui, quem der o dia que inventarem, que a indústria inventar, a pílulazinha que fala assim, olha só, toma esse aqui e vai aumentar a prolactina, liberar a ocitocina, tua mama vai responder, aumentar. Sério, vai ficar rico, né? Não existe, tá? De homeopático, então, vocês podem procurar médicos homeopatas para fazer prescrição específica, né? Para juntar várias homeopatias para que tenha, né, o efeito de aumentar a produção de leite. Tem também os fitoterápicos, que hoje, né, o fenogrego são ervas, né? Ervas com efeitos galactogogos, tá? Então a gente tem o fenogrego, que inclusive já tem estudo científico, certo? Mas tem contraindicação, tá? Fenogrego, mulheres que têm problemas hormonais não podem tomar fenogrego, tá? Diabetes, tireoide, não pode. Vocês viram que assim, né? Isso é sério, não pode tomar porque o fenogrego altera rotas metabólicas hormonais, tá? Então, se tem alguma doença hormonal, não pode tomar. A gente tem o fenogrego, tem o cardo santo, a ruda caprária, tinha a moringa, que foi proibida, né, no Brasil, que tinha já estudo científico nela fora, as mães usam e tem efeitos bons no aumento da produção de leite. Aqui no Brasil, a Anvisa proibiu, né, a moringa, tá? Então tem várias ervas, né? A gente tem também, né, as ervas que a gente conhece que são relaxantes, tá? Então entrando na linha já do estresse, que a gente precisa reduzir o estresse da mãe, né, para aumentar a produção de leite. Às vezes a gente faz o quê? Bota o bebê para mamar, bota a bomba, faz protocolo, usa galactogogo
e a produção de leite não aumenta, tá? Porque quando a gente vai ver, aquela mulher tá tão estressada, aquela mulher tá tão num pico de estresse tão grande, não tá conseguindo dormir, não tá conseguindo descansar, a rede de apoio é fraca, ou tem a rede de agouro, né, que fica ali ó, o tempo inteiro, porque assim, né, quem tá do lado ou eleva ou destrói uma mulher que amamenta, tá? Então assim, ó, quem tá, vocês precisam se cercar de pessoas que, né, coloquem vocês para cima, que, né, vai lá, tu vai conseguir, tu tem bastante leite, vai aumentar tua produção aqui, te fortaleça, tá? Então também tem essas questões, né? Precisa de ter uma rede de fato que apoie, que incentive, que fale palavras positivas, que ajude a mulher na amamentação, né? E a gente sabe que muitas vezes não tem, tá? E aí o estresse pode fazer tudo que é protocolo, tudo que é manobra, não vai aumentar a produção de leite. Então vocês precisam identificar o estresse de vocês e ponto a ponto, né? Onde é que eu posso melhorar, né? Onde é que eu posso, né, atuar nesse meu estresse, tá, meninas? Porque senão não vai adiantar. Deixa eu responder umas perguntinhas aqui, porque eu sei que já tá quase acabando o meu tempo, tá, meninas? Essa pergunta é bem interessante da Adriele. Alimentos que ajudam na produção de leite, tá? A gente não tem nenhum alimento comprovado cientificamente que ajude a aumentar a produção de leite, infelizmente, tá? Tem vários estudos científicos, né, comparando mães que consomem isso, consomem aquilo, e de científico não tem nada, tá? Mas na prática, muitas mães relatam, né? Ah, eu consumi isso, aumentou minha produção de leite. Então a gente sabe que derivados do milho, tá? Podem ajudar no aumento da produção de leite, né? Então, polenta, né? Polenta é forte, né? Farinha de milho, a gente sabe que a canjica também pode ajudar, os derivados do milho, tá? Ou a uva, suco de uva tem relato de que ajuda na produção de leite, né? O que mais? A cevada, né? Então a gente tem, não a cerveja, né, meninas, que não dá, mas talvez cevada, suplemento de cevada mesmo, né? A gente compra, tá? O trigo, tá? A gente pensa assim que, vamos lá, vamos pensar o seguinte: a gente pode entrar na via da alimentação, né? A gente sabe que uma mulher que amamenta, a glândula ela utiliza muita glicose, né? É um tecido altamente consumidor de glicose, tá? Quando que a gente tem uma glicose disponível, né? Quando a gente tem consumo de vários grupos alimentares, mas principalmente, né, dos carboidratos, tá? E das proteínas, né? Principalmente dos carboidratos, tá? 55% é, das nossas calorias, elas devem vir de carboidratos, tá? E a gente tem que pensar em carboidratos saudáveis, né? Não é o açúcar, né, meninas? Não é a farinha. A gente pensa, então, em todos esses, né, carboidratos do bem, tá? Aveia também, tá? Aveia é um alimento que auxilia no aumento da produção de, com relatos, tá? Assim, empíricos, tá, meninas? De que as mães que consomem as oleaginosas também, então, castanhas, nozes, o que mais? Castanha de caju, o que mais que tem de nuts? Amêndoas, tá? Também tem relatos, né? Empíricos de que ajuda no aumento da produção de leite. Eu costumo dizer assim, ó, faça uma alimentação rica em todos os, né, grupos alimentares, saudável, né? A alimentação a gente sabe que impacta bastante, né? Uma alimentação muito pobre, né? Uma mãe que está consumindo pouco carboidrato, por exemplo, que quer emagrecer, a gente sabe que pode impactar na produção de leite, tá, meninas? Lentilha, os grãos, sim, isso, bem lembrado, tá? Lentilha, feijão, né? As mães deixam de comer feijão porque o bebê tem cólica, sabe? Os grãos, né? Não, como de tudo o mais saudável possível, tá, meninas? Chás calmantes ajudam no relaxamento da mãe e, consequentemente, na produção de leite? Sim, com certeza, tá? Tudo o que acalma uma mulher, o que vocês têm de prazer na vida de uma mãe que amamenta, sabe? Tem que pensar assim: o que que eu gosto, o que que me relaxa? Eu gosto de caminhar, caminhar me faz bem, meia horinha, 15 minutos, né? Eu gosto de ir ali para academia, sei lá, né? Eu gosto de escutar uma música.
tudo que dá relaxamento. Chás calmantes, então erva doce, né? A camomila, todos esses chás, a gente sabe, né? Que eles são calmantes, que eles causam relaxamento. E tanto é que tem extratos vegetais que associam fenogrego, por exemplo, né? Com os chás calmantes, né? Porque é uma associação muito boa, tá? Então, chás calmantes ajudam a mãe a relaxar, a se tranquilizar e, consequentemente, a liberar mais ocitocina, que é o hormônio do fluxo de leite. E se eu tenho fluxo, eu tenho uma glândula sendo estimulada. Se eu não tenho liberação de leite, né, porque a mãe está estressada e a ocitocina está lá embaixo, o que, que vai acontecer? Leite que não vai sair, a mama não vai produzir leite, tá, meninas? Essa é a via. Então, sim, chás calmantes ajudam bastante, né, a mãe a relaxar e a aumentar sua produção de leite, tá? Isso faz parte de intervenções também para aumentar a produção de leite quando a gente tem uma mãe que está em situação constante de estresse, dor, cansaço, estresse de qualquer ordem, tá, meninas? De qualquer ordem. Vocês não têm noção quanto estresse impacta negativamente na produção de leite, tá? Tem mãe, eu já tive mãe que eu atendi com baixa produção de leite, que a gente começou os protocolos e tal. Aí o que ela fez? Ah, Rosane, eu vou ir pra praia esse final de semana, vou, né, dar uma relaxada. Aí, mensagem, não foi uma, não foi duas, foram várias, que foram tirar o final de semana, descansar, né? Enfim, foram viajar e me mandaram mensagem: Rosane, minha mama tá cheia, tá pingando leite, tá? E vocês não têm noção do poder que é, né, uma mãe confiante, relaxada. Façam o teste. Deixa eu ver se eu consigo responder aqui. Mas tem 1 minuto só, meninas, para responder, tá? É verdade que alguns alimentos já respondi. Vamos ver.